Bom dia, buscas! Tudo bem com vocês? Eu, Ana Paula Magalhães, estou psiquiatra nesta encarnação e trago aqui, esse livro maravilhoso, O Aperfeiçoamento do Homem, de Annie Besant, E Annie Besant estudou com Helena Blavatsky, ela é uma das cofundadoras da teosofia, e ela faz um estudo do homem até na questão da geometria sagrada com o corpo do homem, e toda a sua caminhada, toda a sua jornada crística pelo mundo. E ela traz aqui, uma frase que me fez pensar nessa conjunção, eu tô um pouco gripada, tá? Essa conjunção que a gente vai ter dia 28 de fevereiro, de Netuno com Saturno em Peixes. E eu vou trazer uma reflexãozinha aqui para vocês, tá certo? Bem básica, mas que tem muito a ver com essa passagem aqui do livro dela, Segundo ela, o Cristo, o retorno do Cristo, para ele acontecer, primeiro a gente tem que fazer nascer em nós o Cristo. Inicialmente um Cristo menino, o Cristo criança, e esse Cristo, depois de nascido, que já é um processo de iniciação absurdamente intensa, e longa, difícil, escarpada mesmo, é um caminho escarpado. Depois desse Cristo nascido em nós, cada ser humano na Terra, esse Cristo se torna o Cristo adulto, E que aí esse Cristo adulto, ele é o Senhor da vida e da morte. Esse Cristo adulto, ele já não teme a morte, Ele já entende que ele é o todo e o todo, está nele. Então, o trecho que ela traz aqui é incrível. Ela fala: lembremos-nos de Shakespeare, ser ou não ser, Todo mundo conhece essa frase de Shakespeare, ser ou não ser, que até ele continua, eis a questão, mas ela fala assim, ser ou não ser. Ninguém pode mais ser água morna. E aí, quando a gente fala em morno, a gente lembra de quem? Justamente do mestre do palitinho, Do mestre Jesus, do Cris, E quando ele fala assim, ou quente ou frio, o morno eu cuspo, eu vomito, Eu não absorvo o morno. O que ele quer dizer com isso, Se posicione, não tem mais como ficar em cima do muro. Ou você é quente ou você é frio, Não tem como ficar mais fingindo, Você vê hoje a psicopatia, o narcisismo, o egoísmo em si, ele não se esconde mais. Pelo contrário, ele se vangloria, de ter cometido algum ato contra o seu semelhante. É muito comum você ver isso, por exemplo, uma pessoa que alcança um topo, da cadeia alimentar profissional, Esse topo financeiro, ou quer seja dentro da Constituição, da sua profissão. Quando ele alcança esse topo, ele se vangloria, por exemplo, de explorar os semelhantes, Ele, vamos supor, na minha profissão, ele deixa de ser um médico e ele passa a explorar outros médicos, Isso é um status, ele tem orgulho disso. E a nossa sociedade entende isso como uma coisa muito normal. A gente normaliza hoje, condutas que antes seriam vistas com outros olhos, Nossa, um colega que antes, inclusive, a gente tinha uma relação médico para médico de tanto respeito que a gente nem cobrava as consultas de um médico para outro.
Eu tô falando isso da minha profissão, mas cada um de vocês aí pode adequar, né, ao seu meio, ao seu nicho, né? Então, o que a gente vê aqui, trazendo agora para essa conjunção do dia 28, que eu recomendo que todos olhem para o céu, se tiverem lunetas ou não, né? É uma conjunção que é a divisão do joio do trigo. Por que, Ana, você está falando isso? Eu vou explicar. Porque Netuno, gente, que é o regente justamente de peixes, né? Netuno traz essa oitava maior da espiritualidade, tá? Netuno é essa conexão com o divino. Mercúrio traz esse arquétipo, né, da comunicação do divino com o céu e da terra, mas Netuno, ele é o próprio, né, comunicador. Ele é o próprio ser espiritualizado aqui na matéria. Ele é a própria densificação do espírito na matéria. Netuno representa isso, né? Netuno são as águas profundas, é o nosso inconsciente, é o inconsciente coletivo. Então, Netuno, ele é junto com Gaia, né, com o espírito da Terra, ele é essa materialização do céu na Terra, através das nossas águas, né, das nossas emoções. Então Netuno é o próprio representação do espírito crístico, tá? E Saturnão, quem é Saturnão? Cronos, né? Saturno é o pai severo, o pai biológico severo, não é o pai netuniano, não é o pai amoroso, não é aquele, né, que Jesus se conectou, eu e o pai somos um, não é José. Netuno é o pai das águas profundas de todos nós, do inconsciente. Ele representa algo divino dentro de nós e muito profundo na nossa psique. Então Netuno é essa oitava acima, né? E Saturnão é aquele pai, né? É o pai que erra, é o pai que comete às vezes, que come seus filhos, né? Que comete às vezes erros tentando acertar. É o tempo, é o austero, é o limitador, é o castrador, né? Então imagine que essas duas potências, né, vão estar juntas no último signo do zodíaco, que é um signo extremamente espiritual, é o último trabalho de Hércules, é o 12º trabalho de Hércules, que é Peixes, né, que por si só, de água também, já traz esse arquétipo do espiritual mais elevado possível, é a última casa do zodíaco, é como se nós tivéssemos percorrido todo o zodíaco, né? Fizemos Áries, fizemos Touro, fizemos Gêmeos, fizemos Câncer, fizemos Leão, fizemos Virgem, fizemos Libra, fizemos Sagitário, fizemos Capricórnio, fizemos Aquário e fizemos por último Peixes. Então Peixes, ele é exatamente o último trabalho de Hércules. Então ele é o signo mais espiritual, né, do zodíaco. E aí é exatamente isso que eu vejo nessa conjunção. Saturnão, né, o proibitivo, o limitador, o castrador, aquele que coloca, olha, você tá na matéria, você envelhece, você não tem mais a força que você tem antes, ou você ainda é uma criança, você não tem a força do adulto, ele sempre tá castrando, né? E já o Netuno não, já o Netuno é aquele que tudo pode, que tudo é possível, é o pai dos milagres, é o pai. Me lembra muito a passagem de Davi e Golias, né? É o pai que permite que uma criança, através de um badog, destrua um gigante, né? Esse é o pai netuniano. E esses dois pais vão se encontrar no céu. E de quem você é filho? E de quem você honra? O certo, né? Ou se existe certo, que aqui não é questão de certo e errado, mas compreender que esses dois pais estão te chamando. Para que pai você vai dar atenção?
para o pai repressor, né? Esse pai limitado, que ele não tem culpa de ser assim, é o arquétipo dele, é o que ele pode dar, né? Ou esse pai das infinitas possibilidades, de quem você é filho, né? No fundo, somos filhos dos dois. Só estamos aqui porque temos um pai biológico, cronológico, que assim como nós, nasceu, cresceu e alguns já cumpriram a missão. Mas existe um pai eterno, do qual você é filho, e tão eterno quanto ele, tu és. Então, tá na hora de exigir a sua cobrança como herdeiro, filho desse pai que tudo é, e se sentir também que tudo é. Esse céu de dia 28 de fevereiro vai trazer isso, merecimento de seres, deuses. Vós sois deuses. Quem disse isso foi o Cris, tá bom? Que todo mundo ama o Cris. Pelo menos quem tá junto de mim, todo mundo ama o Cris. Ok, gente? É um pensamento para hoje. Espero que vocês, dia 28, se conectem com esse pai, que é o todo, que é o tudo e que tudo é possível, né? E homens e mulheres de ouro, sejam, eu sou. Até a próxima.